Oi galera, meu nome é Letícia e hoje eu vim falar como eu estudei linguagens para o Enem. Ano passado eu acertei 35 e eu fui aprovada em medicina pelo SISU na UFPR esse ano. Não esquece de me seguir lá no Insta, Sonhos de Letícia. E se você tá assistindo esse vídeo, grava e me marca lá no Insta que eu posto alguns nos stories. Linguagens foi a única parte que eu não assinei cursinho específico, porque para redação, natureza, matemática e humanas eu assinei cursinhos específicos, só que linguagens eu deixei meio de lado, assim. Primeiramente porque o TRI dele, mesmo acertando bastante, ainda fica uma coisa baixa, então eu preferi dar uma investida em matérias que deixassem um TRI mais alto, com maior número de acertos. Eu acertei 35 no Enem, e minha média ainda não chegou em 700, foi a única que ficou abaixo de 700, ficou um pouquinho abaixo. Então eu acho que acaba dando uma desanimada pra estudar linguagens, né? Ano passado eu tinha o cursinho do QG do Enem pra estudar linguagens, só que eu achava que ele era muito focado em figuras de linguagem, essas coisas, funções da linguagem, que é muito importante no Enem, só que eu tava também me preparando pro vestibular da UFPR, e a UFPR tem mais gramática, então eu queria uma coisa mais voltada para gramática, então eu não acabei usando muito do QG do Enem. Mas eu acho que se você vai fazer só Enem, eu acho que pode ser uma boa. Eu não fiz cursinho ano passado, não assisti aula, mas eu já tinha uma base de quando eu fiz cursinho presencial. Eu fiz 2 anos de cursinho presencial com o João Felipe, me dando aula de português, o professor do Redação de Campeão, que era muito bom. E também no cursinho que eu fiz em 2017 tinha um professor ótimo de português. E eu acho que essa base me ajudou bastante também a ficar sem aula ano passado. Quando eu tinha alguma dúvida, eu assistia as aulas do Noslen no YouTube. Só que eu ainda acho que tinha muita brincadeirinha e coisas assim. Então, tipo, eu usei poucas vezes. Como eu não usei cursinho e não tem muito cursinho disponível na internet voltado só para linguagens no Enem, eu pedi indicações para vocês lá no Insta de cursinhos e eu vou falar para vocês os que eu vi que tiveram mais indicações. Primeiramente teve o próprio cursinho do Noslen, porque ele tem os vídeos no YouTube, mas ele também tem um cursinho próprio que tem redação e literatura também, parece. Então tem o cursinho dele, mas a seguidora que assina e que falou comigo falou que também tem as brincadeirinhas do negócio. As aulas são bem parecidas com o do YouTube. Outro canal que indicaram bastante para literatura foi o Valer um Livro. Indicaram muitas vezes, então acho que vale a pena dar uma olhada. E lembrando que se você assina algum desses cursos ou assiste no YouTube algum desses cursos e gosta bastante, deixa a tua opinião aqui embaixo para ajudar as pessoas. Para gramática e redação, também um curso que indicaram mais foi o Redação e Gramática Zica, que é aqui no YouTube também. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. Também indicaram 3 cursinhos que são de aula geral, mas que falaram que é muito boa a parte de linguagens. Primeiro, o Aula D, que é no YouTube, tem aula de tudo, mas eles falaram que as aulas de gramática, literatura e linguagem são muito boas. Segundo, o Sala do Saber, que estão elogiando muito em todas as matérias e falaram que a parte de linguagens é ótima também. E terceiro, que foi um que eu fiz e que eu achei, assim, que dos cursinhos online que eu já assinei que tinham linguagens foi o melhor, que é o Descomplica, que eu achei a parte de linguagens bem completa, com bastante gramática, que também ajuda bastante nos vestibulares que não são o Enem. E eu aprendi muita coisa com a parte de linguagens lá, eu acho que não deixa a desejar. Tem umas pessoas que têm um probleminha com o Descomplica, eu sei, mas eu não tive do que reclamar do Descomplica quando eu assinei e a parte de linguagens realmente era muito boa. Ano passado eu ainda tinha um pouquinho do plano no começo do ano, venceu acho que em março, e no comecinho do ano eu usei o Descomplica em linguagens e é maravilhoso e muito completo. Como eu não assistia às aulas, no geral eu lia a teoria, fazia um resuminho e fazia exercícios. Confesso que eu não foquei muito em ficar fazendo exercícios de linguagens, fiz exercícios mais de gramática. Literatura, que é uma coisa que eu já tinha focado muito nos outros anos, eu deixei meio de lado os exercícios. E linguagens também que eu fiz espanhol, eu não dei muita bola. Mas eu já tinha estudado espanhol nos outros anos com mais afinco, assim, então eu tinha uns resuminhos e tal pra eu dar uma revisada. Eu não dei muita bola pra literatura nos exercícios, porque eu tava bem focada na UFPR, e a UFPR ela é bem mais focada nas obras literárias. Tipo, não cai muito a teoria, assim, cai
dentro das questões de obras. Tipo, se é uma obra do romantismo, ele vai cobrar um pouco de romantismo. Mas eu foquei muito mais na leitura e interpretação das obras e só fiquei nos resumos mesmo da parte de teórica de literatura. A única parte que eu dei uma focada maior em literatura é figuras de linguagem e funções da linguagem, que tem gente que estuda em literatura, tem gente que estuda em português, mas que é muito importante no Enem. Se você for estudar alguma coisa para linguagem, tem que ser essas duas coisas, que cai bastante. Eu também não fiz muito resumo de linguagens do ano passado, porque eu já tinha resumos bem completinhos dos anos anteriores, então eu foquei mais em revisar mesmo a parte de linguagens do ano passado, focar nas regrinhas. Outra coisa também que eu dei um foco especial é na parte de gramática que eu podia usar na redação, porque eu tava perdendo muito ponto na redação por errinho de português, por errinho de vírgula, crase, essas coisas. Então essas partes eu foquei bastante, muito mais por causa da redação do que pela parte de linguagens, mas eu acho que também ajuda, né, gente? Eu acho que o que pode ajudar você a se dar bem na parte de linguagens no Enem, primeiro é o hábito da leitura. Não precisa ser livros super, né, cultos, mas eu acho que você ter o hábito de leitura e não deixar isso de lado na época de vestibular é muito importante. Pra sua saúde mental, né, porque é bom você fazer alguma coisa fora dos estudos, mas também o hábito de leitura faz você ler mais rápido, você interpretar mais rápido. Se você só vai ler na hora que você chega na prova, daí a coisa é mais lenta. E o problema do Enem é tempo, né, gente? Então acho que você ter esse hábito de leitura é muito importante, até pra você ir pegando vocabulário também. Outra coisa que é legal é você ler as obras literárias que os outros vestibulares pedem. Tem alguns vestibulares que cobram obras literárias, a UFPR cobrou bastante. E eu acho que a leitura dessas obras, que são às vezes de livro de poemas, essas coisas, ajuda você na interpretação na hora de ler os textos do Enem. Coisa que falaram que ajuda muito no Enem em linguagens e que é uma coisa muito essencial de se fazer e que eu não indiquei de fazer nas outras partes da prova do Enem é a fazer provas anteriores. Porque o Enem tem muita questão de interpretação e tal, então acho que você fazer provas anteriores ajuda você a pegar o jeito nisso. Eu não indiquei isso nas outras matérias porque o Enem mudou muito nos últimos anos e ficou mais específico nas matérias, então acho que você fazer provas anteriores que, tipo, antes de 2014, 2015, são provas muito diferentes do que vai cair agora. Mas em linguagens eu acho bem legal você fazer provas anteriores porque não mudou muito o estilo de prova e você pode treinar a interpretação de texto, que é muito importante, essencial na hora de fazer a prova de linguagem. Sobre a parte de língua estrangeira, gente, como eu disse pra vocês, eu fiz espanhol e eu acho bem que você deve pensar a respeito, o Enem já vai abrir as inscrições agora, de fazer espanhol, mesmo sabendo um pouco de inglês e tal. Porque espanhol acho que você consegue interpretar, como são questões de interpretação, acho que você consegue interpretar um pouquinho melhor, sabe? Em inglês, às vezes, mesmo você sabendo inglês, fica difícil você interpretar o texto inteiro, fica mais, né? Se você é fluente e tal, faz inglês. Mas eu acho que mudar para espanhol me ajudou muito e melhorou bastante meu desempenho nos simulados e provas. E eu acho que tem que parar de ter medo do espanhol nessas horas. Sobre a prova em si e diquinhas que eu acho legal dar na hora de fazer a prova, primeiramente, se for para gastar tempo, gaste na parte de humanas. Como eu disse, o TRI de linguagens é menor, então eu acho que se faltar tempo, foque em humanas. Outra coisa que eu fazia é começar pelas questões que não tinham texto, pelas questões de interpretação de margem, de charge, essas coisas. Porque é mais rápido, né, de você interpretar e tal, não precisa ler o texto. Na interpretação dos textos, gente, começar pelo enunciado e pelas alternativas. Normalmente, tudo ao contrário, né? Normalmente a pessoa começa pelo texto, daí chega no enunciado, o enunciado quer tal coisa. E daí você tem que voltar no texto pra você procurar de volta o que o enunciado quer. Então eu acho que é bem legal você ler o enunciado, grifar a palavra-chave, o que ele quer no texto, e ler as alternativas pra já ter uma ideia de pra onde ele quer chegar. E daí você vai pro texto já focado no que você quer, pra você não precisar perder tempo lendo o texto 1000 vezes. Uma coisa muito importante que eu demorei pra entender e que eu errava muito a interpretação de texto porque isso não entrava na minha cabeça.
Normalmente, eles querem a opinião do autor. Eles não querem a sua opinião, não é o que você acha. O Enem, às vezes, tem várias alternativas certas. Você fala, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Mas ele tá perguntando o que o autor quer, não você. Então, tira da cabeça a tua opinião em alguns momentos, porque ele vai estar perguntando o que o autor pensou, o que o autor queria dizer com aquilo, não você. Então, pensa no autor. Às vezes tá bem claro lá o que o autor quer, mas você marca a questão que uma coisa tua. Então, foca nisso, você vai ver que você vai acertar muito mais questão de interpretação de texto depois que você colocar isso na tua cabeça e conseguir separar o que é a tua opinião e o que é a opinião do autor. Por fim, eu deixava as questões com textos maiores e com poema, essas coisas, pro final, se desse tempo. Porque é mais difícil de interpretar e também questões com textos maiores tem que ter mais tempo pra ler e tal. Então eu deixava essas por último, fazia tudo de humanas, se sobrasse tempo eu deixava pra essas questões. É isso, gente, espero que tenha ajudado. Eu não foquei tanto em estudar a partir de linguagem, mas eu acho que essas dicas na hora de fazer a prova podem ajudar bastante. Eu sei que muita gente também não é muito focada na parte de linguagens, então acho que essas dicas podem melhorar teu desempenho na hora de fazer a prova. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber os vídeos quando eu postar. E deixa aqui nos comentários os cursinhos que você gosta, fale se você gostou das indicações de cursinho que eu dei aqui. E se gostou das dicas, o que vocês querem nos próximos vídeos. Enfim, comenta aqui embaixo que eu amo ler os comentários de vocês. Tchau!